Paz do Senhor, eu sou o presbítero Júlio Lopes e hoje, dia 24 de 6 de 2021, este é o programa Palavra de Esperança. Palavra de Esperança é um programa do projeto AD Cambé em Ação, onde quinzenalmente você pode assistir pelo nosso canal do YouTube AD Cambé Templo Central. E neste momento nós vamos ouvir uma linda canção e logo após voltamos com Palavra de Esperança para o seu coração. Profundidade das riquezas, tanto na sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Igual a Ele e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória eternamente. Essa mente desse Deus, não há outro igual a Ele e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele são todas as coisas. Glória.
Bem, meus irmãos, estamos aqui de volta neste momento com uma palavra de esperança para o seu coração. Nós temos muita alegria de poder participar desse projeto, a Decambé em Ação, e eu quero que você permaneça conosco durante esse período, porque certamente Deus tem uma palavra ao seu coração. E para isso eu quero convidar você a ler um texto bíblico comigo, que se encontra no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo de número 21, e com base nesse texto nós vamos trazer aqui uma palavra que acreditamos ser de grande valia para a sua vida, que vai certamente despertar uma esperança no seu coração, no nosso coração, no coração daqueles que creem. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, a seguir diz o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, nele esperarei. Esta é uma palavra dita pelo profeta Jeremias num período de bastante dificuldade vivida pelo povo de Israel. E quando nós olhamos para esta palavra, nós percebemos que ela é tão atual quanto fora nos dias do profeta Jeremias. Porquanto, diante das dificuldades que temos vivido, diante das adversidades que todos nós enfrentamos, e quando eu digo adversidades, dificuldades, não estou falando apenas deste período pandêmico que nós estamos vivendo, deste período difícil, onde o Covid-19 está aí produzindo tantas misérias, né? Não só no Brasil como também no mundo. E é claro que o Covid é um agravamento, essa pandemia é um agravamento, mas quando eu falo em períodos difíceis, períodos árduos em nossa vida, eu estou falando de todos os momentos, né, que nós vivemos pré-pandemia e aquilo que nós ainda permaneceremos a enfrentar enquanto estivermos aqui nessa terra. Então, esta palavra dita pelo profeta Jeremias é que eu quero que você grave no seu coração, para que todos os momentos que você vier a enfrentar uma dificuldade, você ouça as palavras, ouça o conselho do profeta quando ele diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Por exemplo, Salmo 77, versículo 3, o salmista diz: lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito no meu espírito e ele desfalece. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas, das maravilhas da antiguidade. Ele ainda diz: meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. É o salmista lembrando, alimentando a sua mente, o seu coração e a sua alma de lembranças, de pensamentos daquilo que produzia nele esperança. Lembro-me agora de um texto bastante conhecido, né? Quando o rei Ezequias recebeu uma sentença vinda diretamente do próprio Deus, quando o profeta vai à sua casa e dá a ele um alerta dizendo: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E nesse momento de desespero, nesse momento de angústia, de dor, de uma situação que ele recebeu uma sentença vinda do próprio Deus, o que é que o rei vai fazer? O que é que Ezequias faz? Ezequias faz exatamente aquilo que o profeta Jeremias está nos orientando. Ele vai trazer à memória aquilo que lhe deu esperança. E ele faz uma oração, virando o rosto para a parede, chorando, dizendo: Deus, lembra dos grandes feitos que realizamos. Ou seja, ele traz à memória. Trazendo à memória aquilo que lhe deu esperança, ele faz uma oração sincera. E realizando essa oração sincera, ainda antes que o profeta saísse do palácio, ele recebe a ordem para voltar, revogar e abençoar a vida do rei com mais 15 anos de vida. Ou seja, nós temos vários exemplos, e eu quero aqui dizer para você: vamos juntos neste momento desenvolver, aprender, praticar
a trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança nos momentos de dor, nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza. Porque existe dentro de cada um de nós uma tendência e nos momentos de crise, nos momentos de dores, nos momentos de angústia, nós tendemos a desanimar. Quando o mar está revolto, quando os ventos trazem tempestades, quando nós não vemos a luz no fim do túnel, quando nós não vemos uma saída, quando os amigos que estão por perto já não podem mais nos ajudar, quando os nossos familiares parecem estar alheios à nossa situação e nós não conseguimos encontrar saída, há uma tendência dentro de cada um de nós de desanimar. Pensar em desânimo, porque a palavra ânimo vem de alma. Então, quando nós falamos eu estou desanimado, na verdade o que a gente está dizendo é eu estou desistindo da minha alma. É claro que comumente nós utilizamos essa expressão por coisas mais simples, mais corriqueiras do nosso dia a dia, mas a grande verdade é que quando os tempos difíceis vêm, quando a noite vem, quando a escuridão vem, quando as tempestades assolam a nossa embarcação, de fato existe uma tendência dentro de nós de desanimarmos. E esse desânimo vem justamente deste princípio de desistir da nossa alma, ou seja, desistir de viver. Nesses momentos de intempéries que vivemos em nossa vida, muitos têm desistido de viver, desistido de lutar, desistido de acreditar, desistido de continuar permanecendo vivo, crendo numa mudança. E é justamente dentro deste pensamento, dentro destas dores, dentro de tudo isso que nós vivemos, é que nós temos que nos lembrar desta recomendação bíblica. Quando o desânimo vier, quando a vontade de desistir de viver vier, nós temos que nos lembrar, trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando nós praticamos isso, quando nós vivemos isso, o Senhor Deus, que é o Deus da esperança, que é o Deus que muda as situações, Ele se manifesta em nossa vida. E aí você pode dizer, Júlio, o que é que eu posso trazer à minha memória no momento que eu estou vivendo? O que é que eu posso pensar, no que eu posso refletir nesse momento em que estamos vivendo, nesse momento que eu estou passando? E eu quero relembrar, trazer à memória justamente neste momento as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, registradas pelo apóstolo João no capítulo 14, a partir do versículo de número 1. Quando disse, não se turbe o vosso coração. Em algumas versões diz, que o coração de vocês não fique angustiado. Creem em Deus, creiam também em mim. Aí Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Veja que profundo isso, irmãos. Para quem está vivendo momentos de angústia, de dor, de tristeza, trazer estas palavras do Senhor Jesus à memória, porque estas palavras produzem esperança. Estas palavras não são meras palavras de autoajuda dita por Jesus, não são palavras meramente de incentivo, porque Jesus é a própria palavra viva e Ele está dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Veja o que Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar um lugar para vocês. E Ele continua dizendo, e quando eu for e preparar um lugar, disse Jesus, eu voltarei outra vez e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês possam estar também. Veja que palavra de esperança que nós devemos trazer à nossa memória. Leia isto com calma na sua casa, traga isto à sua mente, traga isto à sua memória, traga isto ao seu coração. Jesus nos fez uma promessa, Ele diz, creia em mim, creia no meu Pai.
Na casa do meu pai há muitas moradas, ele foi preparar um lugar para nós, aleluia. Então as dificuldades vêm, as intempéries aparecem, o vento vem, a tempestade assola a nossa embarcação, mas existe um Cristo vivo em quem nós cremos, e Ele tem nos dado palavras que, trazendo a nossa memória, ao nosso coração, podemos voltar a ter esperança. Graças a Deus. Veja que, em momentos difíceis, como o que o apóstolo Paulo viveu, lá já no final do livro de Atos, capítulo 27, salvo engano, quando ele está dentro de uma embarcação, e o texto bíblico diz que, havendo já 3 dias e 3 noites, onde a tempestade não cessava, havendo já 3 dias que eles não conseguiam nem contemplar o sol diante da tempestade que assolava o barco, diz o texto bíblico, dissipou-se afinal toda a esperança de salvação. Mas o texto continua dizendo que, em meio àquele desespero que assolava a embarcação, homens com medo de tudo que estavam vivendo, Deus aparece para o apóstolo Paulo e diz: Paulo, não temas. Quando Deus diz a Paulo: Paulo, não temas, Deus está trazendo à memória do apóstolo Paulo as promessas que Deus havia feito a ele. Deus está trazendo à memória do apóstolo Paulo tudo quanto Deus havia lhe dito que ele faria, que ele realizaria em o nome do Senhor Jesus. E neste momento o que Deus está dizendo através desta live é: não se preocupe, Deus vai trazer à sua memória tudo o que Ele lhe prometeu. Enquanto você lê a palavra de Deus, enquanto você ora, enquanto você medita, o Espírito Santo de Deus fará você trazer à memória palavras de esperança. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. Lembra dos discípulos do caminho de Emaús? Desanimados, entristecidos. Diziam eles: já é hoje o 3º dia. Mas quando Jesus aparece, e Jesus começa a trabalhar as Escrituras na mente do coração deles, Jesus começa a produzir neles uma lembrança de tudo quanto Jesus havia dito, havia prometido, e a memória deles começa novamente a ser refrescada, ativada, e eles começam a lembrar tudo quanto Jesus havia dito e prometido. Diz eles: porventura não ardia os nossos corações quando ele discorria acerca das Escrituras? É isso que as lembranças que trazemos à memória produzem em nós, um ardor no nosso coração, um fervor no nosso coração, por nos lembrar daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu, e assim voltamos a ter esperança, e assim podemos outra vez conseguirmos caminhar, andar de cabeça erguida, crendo na nossa vitória, aleluia. Traga agora, peça a Deus, peça ao Espírito Santo de Deus para que Ele produza em você estas novas lembranças, essas lembranças de tudo quanto o Senhor Jesus havia prometido aos seus discípulos, à igreja e a nós, e você voltará a ter esperança. Falando nisso, inclusive dentro desse contexto, eu quero que você traga à sua memória agora um texto que certamente você já ouviu, um texto que certamente você já leu, um texto que certamente você já estudou, que são as palavras do profeta Isaías, lá no capítulo 64, versículo de número 4. Diz o profeta Isaías: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, dentro desse contexto, dentro desta palavra que eu estou trazendo a vocês, eu quero convidar você a trazer à memória juntamente comigo uma palavra dita pelo profeta Isaías, lá no capítulo de número 64, quando Isaías diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Escute o que eu vou dizer para você. Deus, o teu Deus, está trabalhando. O profeta está nos ensinando a trazermos à memória
que servimos a um Deus que trabalha por nós. Jesus, o próprio Cristo, disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus está trabalhando. E talvez você esteja dizendo ou se perguntando: como é que Deus está trabalhando se eu não consigo ver nada, se as coisas só vão de mal a pior? Mas eu estou dizendo para você, à luz da Bíblia Sagrada, Deus está trabalhando. Mas para você entender que Deus está trabalhando por você, você precisa compreender um método utilizado por Deus para trabalhar. Deus só revela em público aquilo que Ele realiza no oculto. Vou repetir para você: Deus só revela em público aquilo que Ele realiza no oculto. Então, enquanto você não está vendo, enquanto você não consegue materializar, visualizar aquilo que Deus está fazendo, você pode pensar: Deus não está agindo, Deus não está fazendo, mas Deus está trabalhando no secreto, no oculto, e no momento certo, na hora certa, Deus vai revelar aquilo que Ele está fazendo. Esta é a ordem de Deus trabalhar. E Deus trabalha sem desperdício de materiais. Então, do fundamento até o teto, do mais grosso até o mais fino acabamento, em tudo Deus está trabalhando. E tudo Deus está aproveitando. Deus está realizando uma grande obra em nós, aleluia. Você pode até não estar vendo, você pode até não estar contemplando, mas isso não significa que Deus não está trabalhando, porque o texto bíblico diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele têm esperança, para aqueles que nele confiam. E nós estamos aqui neste momento trazendo isto à nossa memória para despertar esperança no nosso coração. Deus está trabalhando. Existe uma placa estampada em você e você não pode ver, mas esta placa está dizendo: estamos em obra. Deus está realizando uma grande obra, e quando esta obra se realizar, quando esta obra se concretizar, você vai poder contemplar o que Deus estava fazendo no secreto e está agora trazendo, está agora manifestando para que os teus olhos possam contemplar. Esta é a palavra de esperança para a sua vida. Aprenda, desenvolva, faça isso todas quantas vezes forem necessárias, em que a tristeza, a amargura, a angústia, as lágrimas vierem sobre o seu rosto. Aprenda a trazer à memória aquilo que te dá esperança, aleluia. Aprenda a trazer à memória as promessas de Deus. Afinal de contas, como bem disse o autor aos Hebreus, é só mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. E o texto diz que o justo viverá pela fé. E mais do que isso, o texto diz que nós não somos daqueles que retroagem para a perdição, daqueles que recuam para a perdição. O texto diz que Deus tem prazer naqueles que avançam. São essas palavras que no momento de dor, de angústia, de tristeza, nós precisamos trazer à nossa memória. As promessas de Deus de uma cidade maravilhosa, as promessas de Deus de enxugar nos nossos olhos todas as lágrimas, as promessas de Deus de nos transportar para um lugar onde não há choro, não há pranto, não há dor, não há tristeza, aleluia, onde os muros são de jaspe, onde o nosso próprio Deus, aleluia, é quem vai iluminar a cidade. São palavras que temos que trazer à nossa memória para despertar em nós esperança. E é esta esperança que eu quero acreditar que neste momento, enquanto você assiste, enquanto você ouve, o Espírito Santo de Deus está trazendo, o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Este é o nosso desejo, este é o nosso coração. Lembre-se do Senhor Jesus. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu quero agora, nós vamos ouvir um cântico, um louvor. Na sequência deste cântico, nós faremos uma oração, pedindo a Deus que na pessoa do Espírito Santo venha nos ensinar, venha nos ajudar a
a trazermos à memória aquilo que produz em nós uma esperança. Fique conosco e nós já voltamos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Muito bem, meus irmãos, neste momento nós vamos dirigir a Deus uma oração. Quero lembrar a você que enquanto eu oro, enquanto eu peço ao Senhor, você aí na sua casa também possa crer juntamente comigo. E eu tenho certeza que a partir de hoje, a partir deste momento, todas as vezes em que o desânimo vier, que a vontade de desistir de viver vier, que as tribulações da vida aparecerem, Deus nos fará trazer à memória aquilo que produzirá em nós esperança para continuarmos dia após dia até o grande e glorioso dia do Senhor, em que estaremos com Ele para sempre. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por esta palavra de esperança. Nós te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que abriram a sua casa para que pudéssemos entrar através desta live. Nós te louvamos pela vida daqueles que estão perto, daqueles que estão longe, em cada lugar, Senhor Deus, onde esta palavra de esperança chegar. A minha oração, o meu pedido é apenas um: que o Senhor, através do teu santo e bendito Espírito, possa nos ajudar a trazermos à memória tudo aquilo, Senhor, que pode nos produzir esperança. E aquilo que pode nos produzir esperança, Senhor, está na tua palavra, naquilo que o Senhor nos disse, naquilo que o Senhor nos prometeu, naquilo que o Senhor nos garantiu, ó Deus eterno. Eu sei que os tempos são difíceis, eu sei que tempos difíceis virão, tempos difíceis já passamos, tempos difíceis estamos vivendo a todo tempo, a todo momento, Senhor. Enquanto o grande e glorioso dia de estarmos com o Senhor não chegar, viveremos tempos difíceis sobre a face da terra, mas nós não podemos, Senhor, deixar de acreditar, nós não podemos desistir do dom da vida. E eu quero ministrar ao coração daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, Deus eterno, ajuda-os, ajuda-nos a trazermos à nossa memória tudo quanto possa nos produzir esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração de louvor e de gratidão, a oração da nossa fé neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu santo e bendito nome. Amém. Que o grande amor de Deus, as santas consolações do Espírito Santo e a paz do nosso Cristo permaneçam sobre todos.